Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vou aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24. E eu, desde já, quero agradecer a oportunidade ao nosso pastor pela confiança na pessoa do nosso pastor Ismael, por estarmos aqui. E eu sou muito grato, irmãos, a Deus, pela oportunidade que o Senhor me dá. Porque o Senhor já nos salvou do pecado, né? Como se isso não bastasse, Ele nos deu a oportunidade de viver em comunhão com a igreja. E como se isso não bastasse, Ele nos deu a oportunidade de testemunhar da sua palavra. E como se isso não bastasse, Ele nos batizou com o seu Espírito Santo. E como se isso não bastasse, Ele nos deu a oportunidade de estar aqui, nessa igreja, nesse dia, para glorificar o nome dEle. Então, eu sou grato a Deus por todas essas coisas, amém? Lucas, capítulo 24, por volta do versículo 16. Vamos ler do 13, amém? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes entregaram e condenaram a condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crerem em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito nas Escrituras. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem é bastante conhecida. Os irmãos conhecem Jesus? Foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, amém? Nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas essa era uma notícia, irmãos, que apesar de que os profetas tinham falado, de que a Bíblia, de que os escritos antigos tinham falado, era uma ideia difícil para que as pessoas entendessem, não é verdade? Alguém ressuscitar dos mortos pela sua própria vontade. E esses discípulos no caminho de Emaús, indo para Emaús, eles estavam ali struggling com essa novidade, porque a crença dos judeus, a crença daquele povo que seguia Jesus, era que Jesus ia restaurar o reino de Israel, ele ia se livrar dos judeus, Israel ia voltar a ser um império forte, e ele ia tomar o trono, e todos iam viver happily ever after. Todos iam viver felizes para sempre. Mas quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, principalmente quando a notícia vem que ele morreu, esse castelo que eles tinham feito de areia desmoronou. Essa vontade daquilo que eles queriam que as coisas fossem, desmoronou completamente. E eles ficaram sem chão. Completamente sem chão. Uns foram para um lado, outros foram para o outro. E parece que aquilo que era a promessa de Deus, a novidade bendita, não ia acontecer. Eu creio no meu coração, irmãos, que muitos de nós chegamos na casa de Deus nessa manhã com o nosso chão desaparecido. Porque parece que a promessa de Deus, segundo a nossa circunstância, no momento que nós estamos vivendo, não vai acontecer da maneira como Deus nos prometeu que ia acontecer.
Mas nessa manhã, irmãos, como Jesus apareceu àqueles discípulos, eu vim aqui nessa manhã para lhe dizer que tudo que Jesus disse que vai acontecer na sua casa e na sua família, ele vai fazer para a glória do nome dele. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria a realidade e a expectativa. São duas coisas muito diferentes, não é verdade? Uma coisa é a realidade da vida, e outras coisas é aquilo que a gente espera dessa realidade da vida. Uma coisa, irmãos, é aquilo que a gente vive no cotidiano e como a gente vê as coisas acontecendo. E outra é o que elas realmente são. Nós temos expectativas de pessoas, irmãos, que nem sempre elas se condizem com a realidade que as pessoas são. Por causa de uma experiência que a gente teve, por causa de um jeito que a pessoa conversou com a gente, por causa de um cumprimento que a pessoa deu, a nossa expectativa e a maneira como a gente se relaciona com ela muda completamente por causa de uma coisa que nós criamos no nosso coração, uma realidade nossa, pessoal. E era assim que acontecia e que aconteceu com diversas vezes durante a palavra de Deus, irmãos. As pessoas tinham expectativa de como Deus ia fazer alguma coisa, mas a realidade, irmãos, era diferente. E uma coisa que eu gostaria de pontuar é que a realidade de Deus, irmãos, não depende da nossa expectativa. Aquilo que Deus já falou que é e que vai acontecer, não depende da nossa expectativa se essas coisas vão acontecer ou não. Paulo, escrevendo, irmãos, uma das suas cartas, ele disse assim: por acaso, então, a nossa incredulidade aniquilaria a fidelidade de Deus? Por acaso, então, se eu não creio que Deus vai fazer, que Deus vai transformar, que Deus vai mudar a vida do meu esposo, que Deus vai mudar a vida do meu filho, se eu não creio que Deus pode usar a minha vida, se eu não creio que Deus pode mudar a história da minha família, se eu não creio que Deus pode me arrumar aquele emprego, se eu não creio que Deus pode transformar a minha saúde, me dar cura, porque eu não creio nisso, isso aniquila o poder de Deus de fazer essas coisas? Paulo responde no versículo seguinte, vocês sabem de cor, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E ele termina, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A realidade, irmãos, é que aquilo que Deus já prometeu e aquilo que Deus vai fazer é muito maior, até mesmo que a nossa expectativa das coisas. Amém? Voltando para o caminho de Emaús, irmãos, Emaús tem uma tradução muito interessante. Emaús significa, numa tradução bem pobre, né? Os irmãos tradutores do hebraico e do grego podem me ajudar melhor, mas uma tradução bem pobre significa fonte de águas quentes. Né? Numa outra tradução também, um pouco mais para você dar sentido a alguma coisa, para você dar um adjetivo, ou dar um sentido de sentimentos, né? Se fosse traduzir um sentimento, essa fonte ardente seria desejo ardente, um desejo que você tem no coração, alguma coisa que você quer, alguma coisa que você vai atrás. Era o nome Emaús, transliterado. E esses discípulos estavam vindo de uma cidade que chamava Jerusalém, que chamava a cidade de Deus. Então eles estavam saindo da cidade de Deus, irmãos, indo em direção ao seu desejo ardente. Quantas pessoas não se encontram assim, na verdade? Deus lhe faz promessa em Jerusalém, só que ele sai de Jerusalém para o desejo do seu coração. E aí que mora o problema de que a realidade de Deus parece um negócio tão distante. Porque o caminho de Emaús, irmãos, é um caminho de cegueira espiritual. É um caminho onde você não consegue enxergar aquela realidade que Deus já fez. O pastor Tony Evans ele fala assim que às vezes a igreja perde muito por não entender que as bênçãos que Deus deu para a igreja já estão dispostas no reino espiritual. Nosso pastor também, esses dias atrás, nos pregou isso aqui durante a reunião dos líderes, na Santa Ceia. A igreja perde muito por não entender no seu coração e tomar posse de que aquilo que Deus lhe prometeu já está para você lá. O que falta é você tomar a expectativa de abraçar essa realidade na sua vida. E o tempo vai passando, e as coisas que você esperam que vão acontecer de um jeito, não vão acontecer daquele jeito, vão acontecer do jeito que Deus falou que vai acontecer. O plano de Deus, irmãos, inclui também o modo como vai acontecer. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? A promessa de Deus também inclui a maneira de como as coisas vão acontecer. Ainda que nós queiramos que as coisas aconteçam de uma maneira diferente, o plano de Deus também inclui a maneira que as coisas vão acontecer. Nessa manhã, o pastor Ismael nos cumprimentou, dizendo que muitas pessoas hoje estavam em lugares distintos.
E muitas pessoas estão, além de em lugares distintos, irmãos, estão em lugares distantes também. Distintos e distantes. Dessa casa, mas também no seu espírito. Há pessoas, irmãos, nessa casa, nessa manhã, enquanto eu orava por esse culto, há pessoas nessa casa, nessa manhã, que o seu coração está longe do Senhor já há anos. Há anos a sua vida vem esperando que Deus faça alguma coisa e você ainda não percebeu que Deus já fez aquela coisa. O que falta é que você entre, irmãos, na realidade do reino de Deus e saia de Emaús e volte para Jerusalém. Que você torne a sua vida novamente a casa de Deus, ao serviço da casa de Deus, a consagração das coisas de Deus, a oração na presença de Deus, a comunhão da pessoa de Deus na sua casa. Algum tempo atrás, irmãos, nós pregávamos a respeito da vida de Jairo. E Jairo tem algumas peculiaridades na sua vida que é muito interessante. Jairo era principal da sinagoga. Se nós fôssemos mais ou menos trazer Jairo para dentro da nossa realidade hoje, cristã, evangélica, pentecostal, belemita, assembleiana, em nome de Jesus, se nós fôssemos trazer Jairo para a nossa realidade, Jairo seria mais ou menos como se fosse um líder dentro da casa de Deus. Ele seria um pastor de uma congregação. Ele cuidava lá dos trabalhos na sinagoga. Só que Jairo, irmãos, ele tinha uma coisa que, infelizmente, muitas famílias sofrem. Jairo fazia a obra de Deus de uma maneira muito especial, porque ainda era o principal da sinagoga. Mas dentro da sua casa, Deus não estava. Jairo trabalhava com as suas mãos para Deus, servia a Deus com o seu trabalho, servia a Deus com a sua vontade, mas dentro da sua casa Deus não estava, porque dentro da sua casa havia morte. Sua filha havia morrido. E Jairo sai pela rua para procurar Jesus, para pedir que Jesus entre na sua casa. A expectativa de Jairo, irmãos, talvez fosse, servindo a Deus, a minha casa vai ser uma beleza, vai sempre estar tudo bem. Só que ele esqueceu da realidade, irmãos, que não importa o que você faça para Deus, importa é quanto tempo você passa com Deus para fazer alguma coisa para Ele. Antes da mensagem, irmãos, vem a oração. Antes do louvor, irmãos, vem a comunhão. Antes da dedicação, irmãos, vem a intenção do coração em se dedicar. A realidade, irmãos, é que Deus está muito mais próximo de nós do que aquilo que a gente esperava. Mas os nossos olhos, irmãos, muitas das vezes indo para Emaús, não conseguimos enxergar essa realidade de que Deus está tão próximo de nós. A realidade é melhor do que a nossa expectativa. O problema é que a realidade é diferente da nossa expectativa. E quando isso, irmãos, entra em rota de colisão, quando aquilo que você esperava é diferente daquilo que Deus lhe oferece, alguém vai ter que ganhar essa queda de braço. E o Espírito de Deus, a palavra de Deus, fala que é suave. Ele fala ao seu coração, ele lhe chama de madrugada, ele te chama durante o dia para comunhão com ele, mas ele não vai lhe forçar a ter comunhão com ele. Ele não vai lhe forçar a sair da cama. O Espírito de Deus não vai pegar você pelo cabelo de madrugada e tirar da sua cama, e te colocar de joelho e falar assim, agora você vai orar, e você vai repetir tudo que eu estou falando, porque eu vou lhe ensinar como orar. Né? O Espírito de Deus nos ensina como orar, né? Eu vou lhe ensinar tudo que você tem que falar. Não, o Espírito de Deus não é assim, irmãos. Os irmãos têm experiência com o Espírito de Deus. E nessa queda de braço, irmãos, entre a sua expectativa e a realidade de Deus que Deus já deu para a sua vida, eu te convido nessa manhã a colocar o seu coração na presença de Deus e falar assim, Senhor, toma as minhas expectativas e faz da tua realidade a minha vida, em nome de Jesus. Quando a nossa expectativa, irmãos, não é alcançada, quando aquilo que a gente quer não alcança, acontece o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tristes. E a tristeza deles, irmãos, causou no seu coração frustração. A frustração é o produto da expectativa não alcançada. Fiquei frustrado. Eu queria, não deu. A frustração, irmãos, é um combustível. Ela é um produto que ela é um combustível. E ela é um excelente combustível. Ela queima muito bem. Se a gente pudesse colocar frustração no nosso carro para andar, ela é um excelente combustível. Mas o problema, irmãos, é que esse combustível, que é a frustração, ela pode dirigir o seu carro para muitos lugares. Você pode tomar essa frustração, que é um combustível, e dirigir o seu carro de volta para a casa de Deus.
de volta para os pés de Jesus, falando, Senhor, falhei, Senhor, não estou entendendo, Senhor, eu não acho que isso fosse assim, Senhor, me ensina, me fala. Ou você pode usar esse mesmo combustível, colocar no seu carro e falar assim, não quero mais, eu sabia que não ia dar certo, bem que me avisaram, eu não podia fazer. A frustração é um excelente combustível. Mas para onde nós vamos direcionar essa nossa frustração? Os discípulos, Cleopas e a pessoa que o acompanhava, direcionaram para o seu desejo ardente. Vamos embora para Emaús, vamos voltar para a lavoura. Vamos embora para Emaús. Aqui não tem nada para a gente. O que vocês estão conversando aí? Jesus aparece. E aí que está a chave do negócio. Jesus muito bem não podia olhar e falar assim, esses caras não entendem nada, eu vou largar eles para lá. Eu passo 3 anos e meio com esse povo, pregando, ensinando, santificando eles, falando da minha palavra. Eu chamei eles de amigo. Vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos. Tudo que o Pai me disse, eu vos disse saber. Agora os caras estão voltando para Emaús. No meio da semana, domingo, de manhã, depois do culto, voltando para Emaús. Mas Jesus, irmãos, é diferente de mim e de você. Jesus nos ama. Jesus nos ama profundamente. Você não entende como Jesus lhe ama. Como Jesus ama a sua vida, como Ele quer ver a realidade dEle sendo realidade na sua vida hoje. Como Ele não quer que no dia de hoje você aceite aquilo que Ele já lhe prometeu. E você comece a trabalhar agora em caminho disso, não em caminho seu. E Jesus aparece para ele e fala, o que vocês estão conversando? Nós estamos conversando de Jesus. E tudo que ele fala é verdade, você percebeu? Tudo que o Cleopas fala de Jesus, que aconteceu com Jesus, é verdade. Profeta usado na mão de Deus e tal. Fez milagres. E nós esperávamos que fosse ele que ia remir o reino a Israel, mas ele remiu Israel. O problema é que eles não viam isso. Nós esperávamos que fosse ele que ia transformar a situação, mas foi ele. E eles não viam isso. Aí é incrível como eles falam da ressurreição de Jesus. Eles falam assim, olha, e algumas mulheres falaram que ele ressuscitou, foram lá, o corpo não estava. E aí os discípulos foram lá depois e o corpo não estava. É verdade, alguma coisa aconteceu, mas não estamos vendo. É verdade, ele transformou a minha vida, ele chamou a minha família era todo mundo pecador, ele salvou todo mundo da minha casa, ele transformou a minha vida, ele me casou, meu Deus do céu, ele me deu filhos. Ele me deu uma família, ele me colocou na sua igreja, ele me tirou do mundo. Isso tudo é verdade. Mas aquela bênção que ele queria, eu não estou vendo. E a nossa expectativa daquilo que Deus vai fazer na nossa vida cega a realidade daquilo que Ele já transformou a nossa vida. Da maneira como Deus já mudou completamente a nossa vã maneira de viver. A Bíblia fala que Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Nós tínhamos uma maneira de viver vã, sem propósito, sem esperança. Jesus já nos restaurou de tudo isso, mas é difícil entender. Que a nossa expectativa hoje, irmãos, não consegue entender que Deus já nos deu uma realidade para que nós vivamos no dia de hoje para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. O maior inimigo, irmãos, dessa expectativa é o tempo. O tempo é um inimigo sagaz do crente. Porque, irmãos, a gente ouve tantas vezes falar daquilo que é eterno. E, aliás, existe um escritor, chama C.S. Lewis, e é muito interessante o que ele fala. Ele fala assim que nós discutimos o tempo, não faria sentido se nós não fôssemos feitos para alguma coisa que fosse fora do tempo. Concorda? Por exemplo, se nós fôssemos... O peixe foi feito para nadar na água, não foi? Se nós fôssemos feitos para o tempo... É a mesma coisa que o peixe ia falar que a água está molhada. Mas ele foi feito para a água. Como é que ele reclama da água? Nós só reclamamos do tempo, irmãos, é porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Para que nós vivamos as coisas eternas de Deus. Então estar, irmãos, espremido no tempo, para nós é muito difícil, principalmente quando nós estamos esperando uma promessa de Deus. A Bíblia fala que a esperança demorada adoece o coração. Nós esperamos e não vem, nós ficamos esperando a promessa de Deus e ela não aparece. Nós ficamos esperando aquilo que Deus quer fazer e não aparece. A Jack nos contou no testemunho hoje que ela ficou durante 6 dias esperando alguém para pregar o evangelho. Olha que bonito esperar por isso, né? Esperando alguém para aparecer. Eu quero que apareça alguém para mim falar da palavra de Deus. Tem gente que está há muitos anos esperando green card. Tem gente que está há muitos anos esperando um trabalho novo. Tem gente que está há muitos anos esperando a liberdade de não poder morar mais debaixo da casa dos seus pais.
Tem gente que está há muitos anos esperando para que o cônjuge morra. Você acha que não? Tem. É engraçado, não é? Deixa eu contar um rápido testemunho para você. Na quinta-feira retrasada, o pastor Cássio nos ensinou isso muito bem, o nosso pastor, a respeito daquilo lá. Qual foi a melhor coisa que já aconteceu na sua vida? Semana passada, 2 semanas atrás, na quinta-feira, eu coloco os irmãos da reunião de obreiros para a transmissão, faço a transmissão online, então eu preciso estar aqui na quinta-feira, sem chance, 8h20 da manhã, eu preciso estar aqui, para mim colocar e montar as coisas e tal. E aquela quinta-feira de manhã eu me despedi, a Ana saiu com o Noah para um outro lugar, para ir para o trabalho, deixar ele na babá, e eu saí de casa e fui entrar no carro, pneu furado. Eu falei, meu Deus do céu, esse pneu furado, eu preciso estar na igreja, mandei mensagem para os meninos, falei, eu vou chegar atrasado e tal, mandei mensagem para os irmãos que cuidam aqui do escritório, avisei, vou chegar atrasado. E eu falei assim, eu não vou ficar nervoso não, eu estava orando até agora de manhã, não vou ficar bravo com isso aqui não, mas vamos resolver, né? Aí eu peguei, avisei, abri o porta-mala e eu estava sem o macaco e sem a chave. O carro não tinha nem o macaco nem a chave. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu falei que eu não ia ficar nervoso, então vamos, né, continuar esse propósito. Liguei para a Aninha, falei assim, meu amor, o macaco e o negócio está aí. Eu falei, tá voltando e tal. Aí, nisso passou um outro senhor, ela estava voltando, porque no outro carro, eu sabia que tinha o macaco e a chave, e ela voltando, ela falou que estava voltando, e isso parou um senhor hispano. Você está precisando de ajuda? Eu falei, tô. Liguei para ela e falei assim, não precisa de vir mais. O que você precisa? Não, eu estou precisando aqui da chave e tal. Ele me deu a chave. Aí eu falei assim, será que você podia me emprestar um macaco? Não tenho. Falei, obrigado. Ele, então, desculpa. Eu falei, não, imagina, desculpa, né, a gente aí de ter atrapalhado o senhor, tirado o senhor do caminho. E ele foi embora e tal. Aí eu falei assim, agora não vou ligar de novo para ela voltar, né? Já vai ficar voltando. Falei assim, vou me resolver aqui. Aí eu falei assim, Jesus, o senhor sabe todas essas coisas, né? Eu não sei mesmo, principalmente agora, mas o senhor sabe. Aí fiquei esperando, subi até o 3º andar para chamar um dos vizinhos que a gente conhece, ninguém atendeu. E o tempo passando, isso já era 8h40 da manhã. Falei assim, eu não vou chegar lá no horário, não adianta. E nisso saiu um senhor de uma outra casa, de um outro vizinho, tal, eu perguntei para ele, tinha. E eu comecei a levantar e tal, tirei os 4 parafusos, o último não saía de jeito nenhum. E eu pulando em cima do parafuso naquele negócio, o negócio não saía. E estava engraçado, porque eu estava de gravata, né, de camisa, tal, pulando em cima do carro. Falei assim, o pessoal vai passar aqui, vai dar risada de mim. Nisso vem o pessoal da manutenção. O pessoal da manutenção vem e tal. Aí eu perguntei para o rapaz, falei, quanto você pesa? Mais que 179? Se for mais que 179, dá um pulo aqui no negócio aqui que está ruim. Aí o rapaz foi, tirou um WD-40, tirou o parafuso. E o outro rapaz da manutenção veio, um senhor já, e olhou para mim assim e falou assim, essa chave que você está usando é muito ruim, eu vou pegar outra. E saiu. E ali a gente terminou, baixamos o pneu, tal, tiramos o pneu, colocamos o outro, tal. Nisso o senhor, a hora que a gente terminou de fazer, o outro rapaz chegou de volta com a chave. Usa essa chave aqui para apertar. Eu falei, ok, né? O cara foi lá buscar a chave, eu vou usar a chave do rapaz para, né, apertar. E apertei com a chave, a chave é boa, hein? Né? Terminei e tal, devolvi a chave para ele. Não, pode ficar, é para você. Eu falei, não, imagina, a chave é do senhor. Pode ficar, é para você, imagina, a chave é do senhor. Não. Pode ficar, eu estou aqui para ajudar vocês mesmo, eu estou aqui para ajudar vocês. E começou a chorar na minha frente. Eu falei, agora eu entendi. Deus tinha uma agenda aqui. E aí eu perguntei para ele, comecei a conversar um pouco com ele, perguntei, vamos alegrar a situação? Qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? E agora, para responder a sua risada de alguns minutos atrás, ele falou assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando a minha esposa foi embora de casa. A melhor coisa da minha vida foi quando a minha esposa foi embora de casa. Eu falei, eu não aguentei, eu falei, por quê? Ele falou assim, porque era um inferno, a gente brigava demais, eu não aguentava mais aquela situação e ela me maltratava muito e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí eu falei para ele qual foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e chorei com ele, orando por ele. E ele recebeu um testemunho da palavra de Deus naquele dia. Muitas pessoas chegam na casa de Deus, irmãos, escondendo muitos sentimentos, muitas vontades, muitas expectativas a respeito da sua vida. Em 4 de julho, irmãos, naquela mensagem do 4 de julho, eu disse aqui para os irmãos, que às vezes, irmãos, o que acontece é que a gente não tem vontade de falar, mas a nossa expectativa a respeito das coisas que a gente queria que acontecesse é muito melhor do que o que a gente vive hoje.
Seria tão melhor se a vida fosse assim, se as coisas fossem desse jeito, se eu morasse em tal lugar, se tal pessoa estivesse do meu lado, se fizessem aquele convite para mim. Mas a gente esquece, irmãos, que Deus é eterno e poderoso, e Ele teve em todas essas expectativas na nossa vida, e se Ele nos deu essa realidade, é melhor do que aquelas coisas. Nos falta, irmãos, confiança em Deus para entender que o tempo de Deus não é o meu tempo. De que a caminhada que nós temos na vida, irmãos, vai ser diferente daquilo que Deus já idealizou para nós, mas nós temos que aceitar o plano de Deus na sua vida. Jovem, Deus lhe chamou para ser um pregador do Evangelho? Vá aprender a palavra de Deus, porque no tempo de Deus, Deus vai lhe chamar. Moça, Deus lhe chamou para ser uma missionária? Se prepare, vá orar. Vá colocar o seu joelhinho na presença de Deus de manhã. Pare de achar que a vida é trabalho, escola, vir para casa, depois você vai ficar adulto, aí você vai achar alguém para casar, e aí você vai casar, e você vai ter uma carreira de sucesso e etc. Você vai ganhar muito dinheiro, você vai morrer. Você está doido, isso é uma besteira. O quê? Você está falando que é besteira ter sucesso no trabalho? Não. Eu estou falando para você que é uma besteira você achar que isso é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. A melhor coisa que vai acontecer na sua vida, irmãos, vai ser o dia que você ouvir a voz do arcanjo e a trombeta de Deus lhe chamando para ir para o céu. E se isso não for uma realidade na sua vida, me desculpe, mas você precisa de tirar o seu carrinho de Emaús e voltar para Jerusalém hoje. No dia de hoje, para a glória do nome de Jesus. Eu quero começar a concluir nessa manhã. Eu sou um pregador rápido, graças a Deus, né? Os jovens não acham isso não, mas eu sou. Eu gostaria de falar para vocês uma pessoa que teve muita dificuldade na palavra de Deus com a expectativa e a realidade. Foi Moisés. Deus colocou a vida de Moisés na terra para que ele fosse o libertador do povo de Israel. Essa era a realidade de Moisés. Essa é a realidade da sua vida, jovem, irmão e irmã. Deus lhe colocou na terra para que você fosse uma pessoa que desse testemunho e libertassem as vidas cativas do Egito para que conhecessem a Deus. Essa é a realidade da sua vida. Só que Moisés, esperando essa realidade, ele, nas expectativas dele que seria isso próximo, ele tentou fazer justiça com as próprias mãos. E aí ele matou um egípcio, né? Ele falou assim, já que eu vou libertar o povo, vou começar com esse cidadão aqui. Vou matar esse egípcio. Né? Vou começar já. Deus, a realidade de Deus é que eu vou fazer isso aí, então já vou começar aqui. Mas tem o tempo de Deus, né? E aí ele teve que fugir. Ele teve que ir para Emaús. E o desejo ardente dele, irmãos, era pela sua própria vida. Ele queria continuar vivo. E ele, fugiu. Quando ele fugiu, muitos anos se passou, você conhece a história. E ele vira um grande... ele vira boieiro também, né, pastor? Começa a cuidar de rebanhos. Ele está ali cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. E ele está cuidando já por alguns anos. A Bíblia fala que se passou 40 anos. E um dia ele está, durante a noite, cuidando das ovelhinhas do seu sogro, e ele percebe, se você conhece a história, ele vê uma sarça ardendo no meio do deserto. Agora, um arbusto queimar no meio do deserto, irmão, não é uma coisa incomum. Você concorda comigo? É sol, é quente. Um arbusto pegar fogo no deserto? Negócio comum, né? Qual que era o segredo desse arbusto, então? É que ele queimava, irmãos, mas não se consumia. Não acabava. É isso que Deus quer fazer com você, pastor e jovens. Deus quer tocar fogo na sua vida. E quando olharem para você, vão ver alguma coisa diferente, que você está cheio de fogo, mas você não se consome com as coisas do mundo. Você continua, porque tem fogo de Deus na sua vida. E do meio da sarça, glória a Jesus, ele fala com Moisés, fala, Moisés. E Moisés fica com muito medo. Sabe por quê, irmãos? Porque nos espanta o plano que Deus tem na nossa vida. O Senhor vai fazer isso na minha vida? Não. A minha expectativa agora já era diferente, de eu ficar aqui mesmo, tá tudo bem. Esse negócio aí de libertar povo e tal, isso não é comigo mais. Era quando eu era jovem, quando eu tinha força para matar egípcio, né? Agora já não tenho mais, já estou ficando, né? 80 anos, vem os jovens lá mais novos lá do Egito, vai ser muito fácil eles acabar comigo e tal. Mas Deus, irmãos, mas a gente esquece, irmãos, que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, nessa realidade que Ele nos deu, existe poder também. E Deus nos dá poder para que nós enfrentamos a realidade que o mundo tem contra nós. E aí Moisés, irmãos, começa a lembrar alguma coisa que muita gente lembra quando Deus lhe chama. E fala assim, Jesus, eu pequei. Eu tropecei, Jesus.
Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força. Já foi meu tempo. Mas aí o irmão Marquinhos Gomes, ele cantava assim: não importa o que você fez, não importa quem você é, Jesus conhece o seu interior também. Você acha, meu irmão, que tem alguma coisa na sua vida que Deus não sabe? Você acha mesmo que tem algum segredo que você consegue guardar de Deus? Adolescente, jovem, algum irmão que esteja aqui nessa manhã que pensa que a sua vida dupla Deus não vê, você acha mesmo que você consegue esconder de Deus? Você acha mesmo que a sua maneira de viver, Deus não vê isso? Deus não está vendo você naquele momento em que você está fazendo alguma coisa que não condiz com aquilo que Deus lhe chamou? Mas, irmãos, nessa manhã eu não venho aqui para lhe acusar. Pelo contrário, eu venho aqui para lhe dizer que, apesar disso, Deus está lhe chamando. Eu tenho uma realidade diferente para você. Hoje é o dia que você pode vir à minha presença, entregar essas coisas e eu vou fazer do vaso novo. Cleopas, deixa eu explicar para você. E vindo as escrituras, vindo de Moisés e os profetas, foi falando de tudo aquilo que ia acontecer com o Messias. Tudo aquilo que era para acontecer, já aconteceu. Agora é a hora que as coisas vão mudar. Agora, aí então Jesus edificou a sua igreja, e aí a igreja está aqui até hoje. E nós cantamos semana retrasada, a igreja vem, com aquele que brilha com a luz do sol. E nós estamos aqui nessa manhã, para a glória de Jesus, amém? Gostaria de pedir a ajuda do nosso irmão Júnior, por favor, nessa manhã. Eu ouvi um testemunho algum tempo atrás, irmãos, e talvez você se encontre aqui nessa manhã desse jeito. Durante a guerra do Vietnã, alguns irmãos foram pregar para as tropas na guerra do Vietnã, durante a guerra. E esses irmãos iam pregar lá, e muitas das vezes os vietnamitas estavam ouvindo também a mensagem da palavra de Deus, e estavam ali, com um tradutor. E um desses tradutores foi preso pelos irmãos vietnamitas. Foi preso por aquela raça lá de comunista, né? E quando ele estava preso, ele passou 18 anos preso. Quanto tempo você está enfrentando essa prisão aí da sua vida? Ele passou 18 anos preso. E durante todos os anos que ele passou preso, toda semana ele tinha uma sessão de tortura para tirar Deus da vida dele. Eles liam um livro de Karl Marx para ele, batiam e não deixavam ele ler nada de Bíblia. E o tempo foi passando e ele foi ficando frustrado com a situação, porque a esperança demorada adoece o coração. E ele ali começou a ficar doente no seu coração e começou a se sentir triste. Pastor, posso fazer o quê? Amém. Ele começou a se sentir triste no seu coração. E uma noite ele decidiu, falou assim: quer saber? Amanhã cedo eu vou acordar, eu não vou orar, eu não vou meditar em um versículo, e eu vou largar esse negócio de ser crente. Isso não vale a pena não. Sofrendo demais. E ele acordou de manhã, ele fez isso como ele tinha falado. Ele chegou para receber a ordem do dia do trabalho no campo, um campo de trabalho forçado. E falaram para ele que ele ia limpar as latrinas naquele dia, limpar o banheiro. Você hoje está encarregado de limpar o banheiro. Ele foi limpar o banheiro. E ele começou a tirar o papel dos lixos e tal. A hora que ele olhou para dentro de um dos lixos, ele viu um texto escrito em inglês, todo amassado, todo sujo. E ele percebeu, escondeu aquilo no bolso e tal, e continuou limpando. Chegou a noite, ele lavou com a água que ele tinha para beber. E aí ele pegou e colocou a lanterna para ver o que estava escrito. Na hora que ele colocou a lanterna, ele colocou do lado de cima, ele viu Romanos. Na hora que ele colocou no texto, estava escrito assim: todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acha que você está sozinho? Você não está sozinho, irmãos. Jesus está com você. Jesus está andando nesse caminho com você e está falando: volta para Jerusalém, volta para a cidade de Deus essa manhã, aleluia. Aí ele falou assim, chegou para o comandante e falou assim: daqui para frente eu estou limpando o banheiro, se o senhor quiser. Pois não. Ele começou a limpar o banheiro, todo dia ele limpava o banheiro. Isso é uma história verídica, irmãos, eu não estou contando aqui historinha de gibi, isso é verdade. E todo dia ele ia limpar o banheiro, e ele acabou descobrindo que o comandante tinha ganhado uma Bíblia de presente de uns missionários. E ele, para mostrar que era um cara que era contra a religião, ele se limpava com aquela Bíblia. Mas foi muito bom para o irmão, porque em pouco tempo ele já tinha Romanos e todos os evangelhos na mão dele.
E todos os dias, irmãos, ele começou a alimentar aquela alma, a alma dele. Por fim, eles libertaram aquele irmão. O irmão foi embora. Ele falou assim: agora eu preciso de bolar um plano para fugir daqui. Eu preciso bolar um plano para fugir desse país. E ele começou a construir um barco. E tal, e escondido. Um dia chegam uns soldados do exército na casa dele e falam assim: você está construindo um barco? E começa a bater nele. Pá. Ele: não tô, negou e tal. Os caras torturaram ele e foram embora. Tá querendo fugir? Não tô. A hora que os rapazes foram embora, ele falou assim: Jesus, eu sou um cara sem fé mesmo, né? O Senhor me livrou da prisão, o Senhor teve aquele encontro comigo na prisão, e agora eu estou aqui porque eu esperava que agora tudo ia dar certo do jeito que eu queria que desse certo, mas não deu certo do jeito que eu queria que desse certo. Aí vem soldados aqui, eu minto? Não. Se o Senhor mandar eles de volta aqui, eu não vou mentir. Aquele tipo de oração que a gente não queria ter feito, né? Passou 20 minutos, os soldados voltam. Você está fazendo um barco para fugir? Tô fazendo. A gente pode ir com você? Nós queremos fugir também. A realidade de Deus, irmãos, é diferente da nossa expectativa. Eles dizem que entraram no mar e o barco era um barco homemade. Era um barco perigoso de andar, porque era um negócio feito, né, em casa. Só que aqueles 4 soldados, irmãos, eram muito experientes no mar. E conseguiram livrar eles e trouxeram eles à terra firme. Eles foram para Singapura. E hoje esse irmão mora aqui nos Estados Unidos. A realidade e a sua expectativa. Onde você está nessa manhã? Fique de pé, por favor. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã pedindo para que Deus falasse com você. Talvez você tenha por muitos anos cantado aquele hino lá: te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas as circunstâncias têm importado muito. Tem sido muito importante para que você chegue na presença de Deus. Você tem sofrido demais com as suas circunstâncias. Jesus está falando assim: a minha realidade está aqui, a minha comunhão com você. Venha no altar receber a comunhão de Deus nessa noite. Qualquer seja o seu problema, se hoje o teu coração se encontra doente pela expectativa, venha até aqui à frente. Jesus quer mudar a sua vida hoje. A realidade de Deus está esperando aqui hoje. Se é a primeira vez que você ouve o Evangelho pregado, se é a primeira vez que você ouve que Deus lhe ama e que Deus tem uma realidade para a sua vida diferente daquilo que você espera, venha ao altar de Deus. Deus está te esperando nessa manhã. Te louvarei. Glória a Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Talvez você tenha tido dificuldade para se encontrar com Jesus às 5 horas da manhã, porque a sua expectativa é que você vai ficar cansado no seu trabalho. A realidade é que Deus lhe renova. Venha pro altar. Talvez você tenha, a sua expectativa é que se você se dedicar a Deus, você vai ficar pobre. A realidade é que Deus cuida. Venha pro altar. Se você tem estado doente, achando que você vai morrer por causa da sua doença, a realidade é que se você morrer, você vai para o céu. Venha pro altar. Deus tem uma realidade diferente da nossa expectativa nessa manhã. Venha pro altar. Não vá para Emaús. Venha para a cidade de Deus. Se entregue na presença de Deus. Não importam as circunstâncias, adorarei. Te louvarei. Adorarei somente a Ti, Jesus. Aonde está você? Está faltando você ainda nesta manhã, que ouviu a mensagem que foi pregada, que tocou no seu coração, mas você está sem coragem para vir ao altar. Você está perguntando: por que é que eu tenho que ir ao altar? Esse é o passo para mudar a sua realidade.
É o passo de fé que você precisa ter. É a coragem que aqueles discípulos tiveram de voltar para Jerusalém, assim que eles detectaram que era um mestre que estava falando com eles. Aonde está você? 30 segundos, sai do seu lugar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Já temos diversos irmãos aqui na frente que ouviram a mensagem, assim como você também, mas ainda falta você. 30 segundos e nós estaremos orando. Não importam as circunstâncias, adorarei, eu louvarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti. Você tem coragem de vir ao altar nesta manhã, já na tarde deste dia? Nós estaremos orando. Gostaria de convidar o pastor Marco Paulo para estar fazendo esta oração, e os obreiros, por favor, passem, ministrem ao coração dos nossos irmãos que aqui estão na frente. Porque o Senhor falou ao nosso coração nesta tarde. Ele há de mudar a sua história. Escreva, anote o dia e a hora. Ele vai mudar a tua história. Basta tão somente você crer e confiar nele. Se até ontem você não confiava, a partir de hoje confie, porque ele vai mudar a sua história a partir de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações, ao teu povo, Senhor, nessa tarde. Senhor, e te agradecemos, ó Deus, porque o teu Espírito Santo tratou conosco através da tua palavra, Senhor, e aqui está, Senhor, o resultado. Vidas, Senhor, estão tendo um encontro contigo, Senhor, nessa manhã, e nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pessoas, Senhor, que estão vivendo, Senhor, em uma realidade, numa expectativa diferente daquilo que tu já determinou, estão, Senhor, diante do teu altar, sabendo, ó Deus, que tu tens o melhor para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira um tapume espiritual que está mediante os nossos olhos, ao qual não conseguimos enxergar aquilo que tu tens para nós, porque a tua palavra nos diz, Senhor, que aquilo que tu tens para nós é bom, é agradável, Senhor, é o melhor, Pai. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, que assim como um pai se compadece de um filho, assim é teu amor para conosco. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos, fortalece a fé, Pai querido, cada um dos teus filhos que possam sair daqui, dessa casa de oração, Pai, com os passos firmes, Pai, com muita fé, Pai, sabendo que tu tens, Senhor, feito um milagre nessa manhã. Em nome de Jesus, que vidas que estavam cabisbaixas, que agora, Pai, possam olhar para cima, Senhor. Pai, para cima, Pai, porque vem de Ti a mão amparadora para nos ajudar. Pai, Tu nos prometeste, Tu vais cumprir, Senhor, porque Tu és fiel. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos nessa tarde, nós Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos que nenhuma dúvida nessa hora continue fazendo morada em nosso coração. Nós Te pedimos que Tu venhas a remover toda dúvida, Senhor, e que nós possamos voltar para a Tua casa, assim como aqueles discípulos voltaram para Jerusalém. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos agora, em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos no nome santo de Jesus.